fazer um panorama, né, bem geral e mais descritivo dessas correntes dualistas. Primeiro, começando com uma definição, é uma definição bem ampla, né, que o dualismo ele é uma doutrina filosófica, mesmo porque você pode ter o conceito de dualismo em várias outras áreas, né, mas dentro da filosofia, é uma doutrina que defende a natureza essencial da inteligência consciente está em algo que não é físico. Mas não é só isso, né? Nessa concepção, o mental e o físico, eles constituem domínios que são ontologicamente distintos, ou seja, são duas realidades fundamentais. Isso aí que tem que ficar bem claro. Você tem um gato entrando pela janela aqui. Por outro lado, o contraponto, né, do dualismo é exatamente o fisicalismo ou o materialismo, que a gente vai ver na próxima aula, onde tudo o que existe é físico ou depende de algo que seja físico. Então aqui a gente entra numa noção que vocês devem ter visto no texto trabalhado na atividade anterior, de superveniência. Ou seja, o que é anterior a quê? Né? O que é posterior a quê? Para o fisicalismo, a mente ela é um produto, né, do cérebro. Então ela é posterior ao cérebro. Aqui no dualismo, independente da corrente, dentro do dualismo, são duas realidades distintas, certo? Bom, onde que começa essa primeira explicação, né, articulada do dualismo na tradição ocidental? É óbvio que é com Platão, né? E isso vai aparecer de forma mais bem elaborada no Fédon, na República, no Fedro, Timeu, nas leis, né? Então, uma definição que aparece lá no Fedro, que é uma definição importante. A alma toda é imortal, pois o que se move a si mesmo é imortal. Então, a ideia de Platão de que a alma, né, é o princípio do movimento, é o princípio do movimento das coisas. E a ideia de que a alma é imperecível. Aí a gente tem uma forte influência de Pitágoras, né, na ideia da transmigração da alma, da alma que vem de um lugar perfeito, mas não é apenas um lugar. A alma faz parte desse lugar perfeito. Ela carrega a substância desse lugar perfeito, né? Então, continuando aqui no texto de Platão, a alma toda é imortal, pois o que se move a si mesmo é imortal. Demonstrada assim a imortalidade do que se movimenta por si mesmo. Não terá de que se envergonhar quem afirmar que nisso consiste a essência e a própria ideia da alma. Todo corpo que recebe de fora o movimento é inanimado. Então, o corpo é inanimado, né? E essa alma é que vai impor o movimento. Sendo, pelo contrário, animado aquele que tira de si mesmo, de dentro, o movimento. Pois nisso, precisamente, consiste a natureza da alma. Então, por esse texto, a gente pode concluir que a alma é o princípio do movimento do mundo físico, e não pode ser, por sua vez, físico, ou seja, a alma não pode ser física, então ela é não física. Não é confundida com o corpo, e, por sua vez, ela é superior ao corpo, pois ela é imperecível, pois ela é imortal. E não vamos confundir o conceito de alma em Platão com de Aristóteles, já que Aristóteles ele faz aquela divisão da alma sensível, vegetativa e racional, né?
Então, um determinado tipo de alma para Aristóteles é, assim, perecível. Bom, só que não foi Platão que moldou, né, o problema do dualismo tal como é discutido atualmente. Isso daí vai aparecer mais para frente na Era Moderna. Então a gente coloca o Platão dentro de uma categoria, né, dentro do dualismo, que é chamado de dualismo de substância. Nessa concepção, cada mente é uma coisa distinta, uma substância não física, independente de qualquer corpo físico ao qual possa estar, então, conectada. Quem mais vai elaborar, né, e quem mais vai representar esse dualismo de substância a partir da Era Moderna é o próprio Descartes, né, como a gente já viu. Então, o dualismo de Descartes ele é uma das principais teorias do dualismo de substância da Era Moderna para cá. E ele apresenta, isso que é importante a gente entender, que ele apresenta dois níveis distintos de discussão em relação a esse dualismo, né? Numa perspectiva metafísica e numa perspectiva empírica. Então, só lembrando algumas coisinhas aqui do Descartes, né? Primeiro, a perspectiva metafísica. Ele diz lá nas Meditações: já que de um lado tenho uma ideia clara e distinta de mim mesmo, na medida em que sou apenas uma coisa pensante e inextensa, sou uma coisa pensante e que não tem extensão, que é a res cogitans, né? E que de outro tem uma ideia distinta do corpo, na medida em que é apenas uma coisa extensa e que não pensa, é certo que este eu, isto é, minha alma, pela qual eu sou o que sou, é inteira e verdadeiramente distinta do meu corpo, e que ela pode ser ou existir sem ele. Então, essa é a perspectiva metafísica, em que ele fala sobre essa realidade de uma substância, que é a res cogitans, que é diferente da realidade da resistência. E fala do nível de dependência da resistência em relação à res cogitans. Vamos lembrar que para Platão existem três substâncias. A res divina, né? A coisa divina, a coisa pensante e a coisa extensa. Tá? E, então, no plano metafísico, a coisa extensa ela depende da coisa pensante. Esse é o argumento metafísico dele, né? Porque ele fala sobre a substância dessas duas, ele fala sobre a realidade dessas duas substâncias. Agora, o argumento dele para sustentar a diferença metafísica entre essas duas realidades, já que ele distingue, né, essas duas realidades, da coisa pensante e da coisa extensa. Como eu sei que existem duas realidades distintas? Aí ele diz, por quê? Resumindo, né? Porque o modo como conheço minha alma não é o mesmo que eu conheço meu corpo. Se o modo de conhecer é distinto, isso me leva a supor que existem duas realidades diferentes. Então, pelo fato de eu conhecer a mente de um jeito e conhecer o corpo do outro, ele fala que isso já é um grau, é um critério para eu poder estabelecer a diferença entre essas duas realidades. Então ele diz lá: se eu posso pôr em dúvida a existência do meu corpo e todo o mundo material, pois eu posso estar sonhando ou alucinando, mas não posso pôr em dúvida a minha própria existência, que é da minha mente, posto que para duvidar eu preciso existir, então devo concluir que sou uma coisa distinta
e independente do meu corpo e do mundo material. Então, ele usa essa questão da dúvida para chegar a uma verdade clara e distinta, de que eu penso, de que eu duvido, logo penso, e se eu penso, eu duvido, né? E se eu penso, eu existo. Ele usa isso como critério para fazer essa distinção. Ou seja, posso duvidar que o meu corpo existe. Não posso duvidar que eu existo. Portanto, sou uma coisa distinta do meu corpo. Tudo aquilo que pode ser colocado em dúvida, portanto, é distinto daquilo que duvida, que sou eu. Né? Essa é a perspectiva metafísica. Na perspectiva empírica, né? Na perspectiva empírica, a alma não está separada do corpo na nossa vida. Né? Então, existe a união. No plano metafísico, as duas substâncias são separadas. Mas na existência, não. Você não está separado do seu corpo agora. Né? Então, ele diz lá, a natureza também me ensina, por essas sensações de dor, fome, sede, etc., que não estou presente a meu corpo como um marinheiro ao navio. Estou a ele ligado de modo muito estreito e como que misturado a ele, a ponto de com ele compor uma só coisa. Então, a ponto de com ele compor uma só coisa. Então, essa é a perspectiva empírica. Pois, do contrário, quando o corpo é ferido, eu, que não sou mais do que uma coisa pensante, não sentiria dor por causa disso. Ou seja, se eu fosse separado do corpo, eu não teria o arco reflexo das sensações. Eu não poderia sentir as coisas, mas eu sinto. Né? Então, mas perceberia essa lesão pelo intelecto puro. Assim, o marinheiro percebe pela vista o que no barco se quebra. Então, por isso, essa perspectiva, a perspectiva empírica, nos leva a um dualismo interacionista, em que alma e corpo interagem. Na perspectiva metafísica, a gente faz a distinção entre alma e corpo. Na perspectiva empírica, a gente vê uma interação. Bom, e como é que se dá essa interação? Aí que é o grande problema e a parte mais criticada do Descartes, porque essa interação vai se dar exatamente na glândula pineal, que não tem o menor sentido. É uma leitura bastante equivocada. Porém, para a época, pela falta de conhecimento neurológico, foi a saída cartesiana. Mas mesmo assim é uma saída frágil, exatamente porque a glândula seria algo físico. Então ele não superou a questão, né, do físico e do espiritual. Porque como é que o físico, que é uma glândula, vai ser o lugar dessa interação? Bom, então, algumas críticas em relação à concepção cartesiana. Como é possível que a substância mental, res cogitans, que não possui extensão nem propriedade física alguma, nosso pensamento não possui nenhum tipo de extensão, não possui, né, tamanho, não possui cor, não possui odor. Como é que isso seja capaz de interagir causalmente com o corpo, de modo que alguém, por exemplo, faça ele se levantar da cama ao acordar ou retire a mão de perto do fogo? Como é que a alma interage com o corpo e o corpo interage com a alma? Essa é a questão. A única resposta, aí uma coisa... Uma das coisas de Descartes, né? Qual a resposta que ele deu para isso? Olha a resposta que ele deu para isso. É preciso aceitar que certas coisas... É preciso aceitar
certas coisas como mistério. Não é uma resposta satisfatória para alguém que é considerado o pai do racionalismo moderno e que fez toda uma trajetória, né, com a problemática da dúvida hiperbólica, universal, metódica e radical, para se chegar a verdades claras e distintas, né? Então isso é bastante contraditório em relação à atitude cética dele. É preciso aceitar coisas, aceitar certas coisas como mistério. É como se ele chegasse a um ponto e falasse, ó, não dá para explicar isso. Não dá para explicar como que a alma se relaciona com o corpo e vice-versa. Bom, o dualismo de substância, então, ele está em bastante desuso na era contemporânea, né? Essa ideia de duas substâncias que, distintas, metafisicamente, ontologicamente distintas, mesmo porque tem esse grande problema, que é o problema da interação, como é que se dá essa interação, né? Então, hoje em dia, nós temos poucos defensores do dualismo de substância e mais defensores do dualismo de propriedade, dentro das correntes dualistas. O dualismo de substância, ele está muito, vamos dizer, ele é muito bem aceito dentro de uma perspectiva popular, dentro do senso comum, né? Porque na perspectiva popular, você pode conceber o homem, né, a pessoa, literalmente como quer dizer, o espírito, a alma, a mente, como um fantasma dentro de uma máquina. Então, um fantasma seria uma substância espiritual, de constituição interna, diferente da matéria física, mas dotada de propriedades espaciais. Então, nessa perspectiva, as mentes são consideradas como estando dentro dos corpos que elas controlam. Daí estaria em contato, né? Quer dizer, esse espírito estaria em contato íntimo, né, com o cérebro. Também dentro dessa perspectiva popular, você pode entender a alma como sendo uma forma de energia, né, que tem lá sua relação de causa e efeito com o corpo, né, talvez. Então, é uma concepção atraente, né, na medida em que mantém a possibilidade também de que a mente pode sobreviver à morte do corpo. Perspectiva popular, e não só na popular, né, em algumas orientações religiosas também, né, de que a alma é exatamente alguma coisa que é imperecível e que ela é colocada no corpo que se reencarna, né? É uma perspectiva, portanto, dualista substancial. Agora vamos para outra concepção dualista, que é a de propriedade. Nessa perspectiva, que dentre das correntes dualistas atuais, os autores se debruçam mais sobre ela, né, essa perspectiva de propriedade. Não que a perspectiva de o dualismo de substância não esteja errado. Mesmo porque em filosofia, minha gente, não tem esse papo de, né, a verdade está aqui, ali não. Se você acabar o seu curso acreditando nisso, né, é porque você não entendeu nada do curso inteiro. Cada filosofia, cada doutrina, cada modelo, cada paradigma tem as suas próprias referências. Portanto, não dá para falar onde é que está a verdade. A verdade está no dualismo. Não tem esse papo. Mas o que ocorre é que, na era contemporânea, a maior parte dos filósofos da mente dualistas, eles se dedicam ao dualismo de propriedade. Não só os
filósofos, né? Os psicólogos também. Dos psicólogos dualistas, a maioria é de propriedade, né? Então, o que significa o dualismo de propriedade? Significa que o cérebro é dotado de um conjunto especial de propriedades que não são físicas, das quais nenhum outro tipo de objeto físico dispõe. Então, dualismo de propriedade parte da ideia de que há uma distinção entre o não físico e o físico, mesmo porque não seria dualismo se não pensasse assim. Mas que é o cérebro que tem esse conjunto especial de propriedades. Então, a gente volta àquela questão da superveniência, né? Então, aqui, no dualismo de propriedade, a gente não fala em imortalidade da alma. E a gente fala numa relação entre alma e cérebro, né? Necessariamente. Bom, dentre as primeiras correntes, está o epifenomenalismo, que a gente já viu lá na primeira atividade, na segunda atividade que vocês fizeram. Os fenômenos mentais, são fenômenos mentais, né, que são chamados epifenômenos, embora sejam causados pelas diversas atividades do cérebro, eles, por sua vez, não têm quaisquer efeitos causais. Eles não são causadores de nada. Eles são resultado, né, as atividades mentais, a alma, né, a mente, é resultado da atividade cerebral. E ela não tem efeito de causa sobre o aspecto material, físico. Então vamos lembrar aquele exemplo da chaleira, que foi o exemplo que o professor deu lá naquela palestra. Então a chaleira é como se fosse o cérebro. A chaleira ela é feita para quê? Para ferver a água, por exemplo. Essa é a finalidade dela, é para isso que ela está funcionando ali. Só que ela acaba apitando. Não é a função primordial dela apitar, mas ela apita. Então, esse apito seria um epifenômeno, né? E esse epifenômeno, ele não causa nada diretamente à chaleira, ao cérebro. Então, é um tipo de... Aqui, na maioria dos casos, a gente coloca essa modalidade enquanto dualismo de propriedade, né? Tem alguns autores, como foi o caso daquele professor da palestra, que ele coloca entre, né, o dualismo de propriedade e o dualismo de substância. Mas, para a maioria, é um tipo de dualismo de propriedade. Dualismo interacionista. Aqui a gente já vê uma relação de causa que vem da mente em relação ao mundo físico, ao cérebro. Então, as propriedades mentais têm efeitos causais sobre o cérebro e, dessa forma, sobre o comportamento. Então, no epifenomenalismo, a mente não tem uma relação de causa, não causa nada em relação ao cérebro. No interacionismo, sim, ela causa. A mente pode causar alguma coisa no cérebro. Então, por exemplo, todas as correntes dentro da psicologia que falam de sintomas psicossomáticos, na verdade, elas são interacionistas, ou seja, na verdade, elas são dualistas de propriedade, né? Então, se eu pensar que a partir de estados mentais eu posso gerar doença no meu corpo, lembra daquele caso que a gente viu lá, que eu dei o exemplo do Charcot, né, que demonstrava, através da hipnose, que a partir de repressões, de recalques, de eventos traumáticos, aquilo que ele denominava de segunda mente poderia gerar sintomas histéricos, da pessoa não andar, da pessoa não enxergar, da pessoa ter
algum tipo de paralisia, enfim. Né? Então, ou seja, seria a mente produzindo um determinado sintoma no corpo. Então, isso é o exemplo do interacionismo. Bom, vamos ficar nessas duas grandes classificações dentro do dualismo de propriedade: o epifenomenalismo e o interacionismo. Né? Lembrando que são dualismo de propriedade, diferente do dualismo de substância. Tá? Porque, nesse caso de propriedade, a mente ela é produzida pelo cérebro. Só que, num caso, a mente age sobre o cérebro, no outro caso, não. Bom, alguns argumentos em favor do dualismo. Primeiro, o próprio argumento religioso, né? que sustenta a ideia da imortalidade da alma. O argumento da introspecção. Quando você se concentra sobre os conteúdos da sua consciência, você apreende um fluxo de pensamento, de sensação, de desejo, de emoção. Não é? E você não aprende uma rede neural, né, pulsando em atividade eletroquímica. Não, você aprende exatamente os estados mentais representados. Então, nesse sentido, a introspecção, né, inclusive tem uma corrente chamada introspectivismo, né, que existe exatamente para demonstrar esse mundo interno e que a gente tem acesso a esse mundo interno através da consciência e que demonstraria exatamente esse universo, essa dimensão estritamente subjetiva. Né? O argumento da irredutibilidade. Esse argumento também é chamado de argumento do conhecimento, dentro da filosofia da mente. As qualidades introspectivas de nossas sensações, e o conteúdo de significação, nem existe essa palavra, de significados, né, de nossos pensamentos e crenças, são irredutíveis ao físico. Aí, para demonstrar a gente viu o experimento de Mary, né, do Frank Jackson, né? Quer dizer, lembra da Mary? Passou a vida inteira num quarto onde tudo era em tons de cinza. E ela aprendeu tudo em relação às cores, mas tudo no âmbito da biologia e da física. Né? Ela sabe tudo teoricamente sobre as cores. E daí, a primeira vez que ela sai do quarto, ela vê uma maçã vermelha. Aí a pergunta, ela vai ter um conhecimento novo em relação ao vermelho? A resposta é sim. Né? É um experimento mental que tenta demonstrar que não basta, né, não basta o elemento, não basta o conhecimento físico das coisas. Eu preciso ter uma compreensão subjetiva, que é exatamente o qualia, né, os qualia. Então ela aprendeu algo novo com a maçã vermelha, algo que ela não poderia nunca ter descoberto só tendo o conhecimento teórico lá. Né? Então esse é o argumento da irredutibilidade, também chamado do argumento do conhecimento. É um argumento que ele é muito usado, né, pelos defensores do dualismo, dos qualia. Bom, há quem defenda também a parapsicologia, né? Os fenômenos parapsicológicos. Padre Quevedo, por exemplo.
Padre Quevedo é um dos que tenta trazer a parapsicologia para um nível científico, né? Tirando a questão das superstições, de uma espiritualidade vã, enfim, né? Então a gente tem casos de telepatia, que é leitura da mente, de telecinese, que é controle de objetos materiais pelo pensamento, clarividência, que são conhecimentos de objetos à distância, né? Isso são fenômenos parapsicológicos que podem demonstrar algum tipo de capacidade da mente em relação, né, ao mundo, distinta do mundo material, mas que tem algum tipo de interação com o mundo material. Interessante que esses fenômenos parapsicológicos, eu não sei se vocês perceberam isso. Nem tem como perceber que vocês são muito jovens. Mas antes de ter internet, antes de ter YouTube, esses fenômenos parapsicológicos eles eram muito mais divulgados. Depois que todo mundo começou a filmar tudo e mais um pouco, né, parece que esses fenômenos parapsicológicos eles diminuíram, mesmo porque a gente consegue identificar algum tipo de manipulação na imagem, né? Mas seja como for, isso é um fato, de que a divulgação, né, desses fenômenos eles ficaram mais restritos. Tem até tinha um quadro no Fantástico, né, que mostrava lá se aquilo era coisa né, coisa manipulada ou não, enfim. Mas não importa. O que importa é que vários tentam se debruçar numa explicação cognitiva, científica para esse tipo de fenômeno, né? E que não serei eu que vou explicar isso. Mas não precisa ir muito longe, não, né? Não precisa ir para fenômenos parapsicológicos. Vamos dar um exemplo aqui de dualismo interacionista, que é bem curioso. Olha só o título dessa matéria. Cérebro é capaz de construir músculos apenas pelo pensamento. Revela uma pesquisa. Isso aqui é uma matéria lá de 2012. Olha só essa pesquisa, que coisa interessante. Pesquisa norte-americana revela que é possível aumentar os músculos do nosso corpo somente com o pensamento. Não é uma maravilha isso, minha gente? Esquece esse negócio de ir para a academia e ficar ouvindo música da Rihanna lá na academia e vendo aquela gente chata. Só de pensar, você pode constituir músculo. Mas também você não fique achando que você vai ficar bombado com isso, né? Olha só essa pesquisa. De acordo com a pesquisa da Cleveland Clinic Foundation nos Estados Unidos, os indivíduos considerados saudáveis, somente pelo treinamento mental, somente pelo treinamento mental, aumentar significativamente a força dos músculos abdutores dos dedos. Abdutores. É esse movimento aqui, né? A abdução abre, a adução fecha. Então, a força dos músculos abdutores, que faz isso, tá? Que abre o dedo. E também os flexores do cotovelo. Flexores do cotovelo. Em outras palavras, é possível aumentar os seus músculos sem praticar exercícios físicos. Então, na pesquisa, 30 voluntários saudáveis, com idades entre 20 e 35 anos, que é o caso de vocês. Vocês são saudáveis e têm 20 entre... Bom, vocês não são tão saudáveis assim, né? Vocês passam muito tempo lendo, né? Então, eles se concentram em aprender como seus músculos funcionavam durante um treino com força máxima. Então, é a parte teórica. Você vai ler num livro de anatomia, né? Você vai ler como é que funciona, quais são os músculos, qual é a atividade muscular, o que é um músculo abdutor, isso, aquilo, outro, tá? Então, você vai aprender. Em seguida, eles foram convidados a pensar nas contrações dos músculos abdutores e também nos músculos flexores do cotovelo, durante 15 minutos, durante 5 dias por semana. E em um período de 12 semanas. Então, 1 mês e meio se passava, né,
um período do dia, imaginando 15 minutos lá, fazer força com o dedo e fazer força com o cotovelo. Depois das experiências, a força de abdução do dedo aumentou mais de 35%, e que a força de flexão do cotovelo teve um aumento de 13,5% do grupo que realizou os exercícios imaginários, em comparação com o grupo de referência, que foi o grupo que não imaginou nada. Né? Então isso não é parapsicológico, isso foi uma pesquisa, né, empírica, que mostra a capacidade mental de modificar a matéria, de modificar o físico. Mas, como eu falei, não fica achando que você vai ficar bombado fazendo um negócio desse, tá bom? Que é o dedo, só o dedo, que funcionou no dedo. Então, 35% do dedo. No cotovelo já foi menos, né? Aí você fica imaginando outras partes do corpo, né? Ilusão. Algumas objeções ao dualismo. Então a gente falou de alguns pontos positivos, mas há alguns autores que fazem crítica ao dualismo. Depois a gente vai fazer crítica também ao fisicalismo. Primeira questão. É exatamente esse ponto crucial em que Descartes não desenvolveu muito bem, que na verdade é muito difícil de você ter uma explicação coerente, que é o problema da interação. Tudo bem, esse experimento do músculo, ele foi um experimento descritivo, mas não um experimento explicativo. Não explicou como é que se dá efetivamente essa interação entre mente e corpo. Né? Então, o problema da interação é o principal problema do dualismo, particularmente o dualismo de propriedade do tipo interacionista. Então, como podem substâncias que são distintas, física e não física, que não têm nada em comum, interagir? Como é possível algo não físico mover algo físico? Então, a gente não tem uma resposta satisfatória, vamos dizer assim, para isso. Né? O que a gente tem, dentro das correntes dualistas, o que a gente tem são paralelismos, né? Sem interação, como é o caso de Leibniz e Spinoza, e algumas teorias psicofísicas do século XIX, que seriam, aí seria paralelo, não seria interativo. Mas daí não resolve o problema da interação, não adianta. Outra questão. Quem apresenta isso é o Daniel Dennett e o Searle. O dualismo viola o princípio de conservação de energia, que é um pressuposto da física, né? Que a energia não pode ser criada nem destruída. A energia pode apenas transformar-se. Então, se bem que não é um bom argumento, né? Porque alguns físicos eles dizem que essa tese só funciona para a física clássica, né? Para física contemporânea, isso poderia ser revisto de alguma maneira. A tese da impotência explicativa do dualismo, que é a tese que os filósofos analíticos, né, Robert Ryle, por exemplo, e tantos outros, como o casal Churchland, né, eles apresentam essa tese, que não dá para explicar o dualismo. Ou seja, o tipo de explicação do dualismo é uma explicação não plausível, né? Ou plausível, mas sem uma justificativa racional e mensurável, né? Vamos dizer assim. Então, o casal Churchland, né, diz o seguinte: o dualista pode nos dizer algo sobre a constituição interna da coisa mental? Com garantias, com segurança? Sobre os elementos não materiais que a constituem? Sobre as leis que governam seu comportamento? Sobre as conexões estruturais da mente com o corpo? Sobre o modo como ela opera?
Ele, o dualista, pode explicar as capacidades e patologias humanas em termos de suas estruturas e seus defeitos? Enfim, o fato é que o dualista não pode fazer nada disso, porque jamais foi estruturada uma teoria detalhada da coisa mental. Jamais foi estruturada uma teoria detalhada e uma teoria compartilhada e aceita pela maioria, não só da comunidade científica, como entre os próprios filósofos da mente. Então é essa questão, né? Que o dualismo ele se ampararia em conjuntos explicativos hipotéticos, teóricos, mas não evidentes. É essa a questão. Aí tem o argumento do próprio Gilbert Ryle, né? Que o dualismo é fruto de uma confusão linguística, que ele chama de dogma do fantasma da máquina. Né? Uma confusão linguística porque, na verdade, o conceito de mente ele foi criado. É só você tirar esse conceito de mente que você pode pensar só a partir das funções do cérebro, né? Bom, chega, tá bom, por hoje. Nem queria ter me estendido tanto. Então, minha gente, o que você vai fazer agora? Atividade já está disponível lá? Deixa eu mostrar a atividade. Deixa eu ver se ela está disponível mesmo. Espera aí. Para vocês começarem a fazer, tá? Deixa eu mostrar aqui no site. E vocês já podem ficar à vontade para começar a fazê-la. Pode usar esse resto de aula aí para poder começar a fazer, para não deixar coisa pro fim de semana. Pronto, agora tá liberada a atividade. Vamos ver como é que é a atividade. A atividade deverá ser realizada em grupo, entre 3 e 5 integrantes, como as outras. As questões deverão ser respondidas a partir da leitura do texto de Luiz Henrique de Araújo Dutra, chamado Dualismo e Mentalismo. Você vai acessar o texto aqui. Vamos ver. É um texto bem legal, ele é bem didático também, tá? Ele vai falar sobre o dualismo, os dois grandes modelos de dualismo, tá? Vai falar vai falar também de um conceito que a gente não mencionou aqui, que é o conceito de mentalismo, que está dentro que é um tipo de que na verdade é o dualismo de propriedade, tá? Mas que também pode ser considerado chamado mentalismo. Então, vocês vão ler esse texto, que tem 15 páginas aí, né? Eu deixei o prazo de envio lá longe, tá? Sexta-feira, sem ser essa outra. Tem bastante tempo para fazer. Mas, sugiro que você comece a fazer logo para se livrar disso. São só 5 perguntas, tá? São só 5 perguntas em relação ao texto. Lembrando que depois de responder, é só clicar aqui em enviar, tá certo? Acho que não tem problema. Então, recomendações de sempre. Eu vou deixar o link da atividade aqui no chat para vocês poderem acessar. Então, recomendações de sempre. Você não precisa ficar aqui, tá? Você pode já sair daqui do grupo, porque a presença vai ser contada pela atividade, tá certo? Então você pode já sair e se precisar de alguma coisa. Pedro Batista. Pode. Eu vou ficar aqui, Pedro, e você pode falar a hora que você quiser. Eu vou ficar aqui no chat, vocês já podem sair. Eu não vou ficar aqui no vídeo, no áudio. Vou ficar aqui no chat até o final da aula.
Se alguém precisar de alguma, não deve precisar de nada, porque é só ler o texto e começar a fazer lá, tá bom? Então é isso aí. Boa semana, bom feriado. A gente só vai se ver agora lá no dia 9, tá bom? E no dia 9 eu vou fazer o mesmo esquema. Primeira parte da aula vai ser falar sobre as correntes materialistas, depois vou dar as instruções da atividade 5 e a gente toca o nosso barco aqui, beleza? Tudo bem? Então, toquem sua semana aí com bastante motivação. Um abraço a todos.